Galera, sejam bem-vindos ao Guia de Compras da Black Friday do Adrenaline, um oferecimento da Intel. Nessa série de vídeos, nós vamos ajudar vocês a encontrar os melhores componentes para vocês fazerem o upgrade da máquina que vocês têm aí em casa, seja trocando processador, placa de vídeo, placa-mãe, SSD ou, quem sabe, até uma mexida no seu setup, atualizar seu mouse, seu teclado ou o seu headset. Nesses vídeos nós vamos mostrar para vocês quais são as principais características que vocês precisam cuidar nesses produtos, quais são as especificações que fazem mais diferença e também vamos indicar alguns que são os produtos que a gente já testou, que a gente sabe que são relevantes no mercado, para ao longo de todas essas promoções que vão rolando, vocês já terem algumas referências de um bom mouse, de um bom processador, para já estar no radar de vocês. E depois dessa série de vídeos, na quinta-feira nós também vamos estar com vocês em lives, então vamos começar transmissões ao vivo, cuidando dos preços junto com a galera do chat, buscando as promoções mais interessantes que estão rolando. Então, não esqueça de se inscrever no canal, tanto para ficar sabendo quando saem os nossos próximos vídeos desse nosso guia de compras, como também para quando nós entrarmos ao vivo e junto com vocês procurarmos aquele upgrade para sua máquina. O assunto desse vídeo, galera, vai ser placas de vídeo. E não tem sido um tópico fácil. A gente sabe como a pandemia, entre os componentes de computador, vários foram impactados, mas a placa de vídeo foi um dos especialmente impactados pelas mudanças de preços por conta da falta de componentes, que vão desde as memórias, até PCB, até cobre para fazer o sistema de dissipação de calor. Vários componentes impactaram nisso, então vai ser especialmente desafiante escolher a sua placa de vídeo nessa Black Friday. O principal fator para você escolher a sua placa de vídeo é o chip gráfico. Isso vai estar muito provavelmente no título já da oferta da placa que você está procurando. Vai aparecer nomes como Radeon RX, GeForce GTX ou RTX e normalmente você tem toda a sequência numérica que determina qual especificamente é o chip usado. Inclusive, já fica a dica, se não aparecer nada depois de NVIDIA GeForce ou AMD Radeon, não for bem especificado qual for o chip gráfico, já é um mau sinal. É uma promoção que pode ser problemática e eu recomendo você evitar se ela não descreve claramente o chip gráfico já no título. Um bom exemplo de como o chip gráfico é o elemento mais determinante é esse gráfico de performance. Então você pode perceber que nós temos evoluções de desempenho à medida que o chip gráfico é mudado em relação ao anterior, mas quando nós temos o mesmo chip, mesmo sendo dois modelos diferentes, de duas fabricantes diferentes, se o chip gráfico é o mesmo, a performance vai variar muito pouco. Então é por isso que a sua prioridade deve ser mirar em qual é a GPU que está presente na placa, independente de qual é a fabricante, qual é o sistema de resfriamento. O desempenho vai estar muito ancorado em qual é o chip gráfico que está sendo usado na placa de vídeo. A performance da placa de vídeo é relevante para dois fatores. O primeiro, a taxa de quadros que você vai jogar. Então, quanto mais alto for os FPS que você está buscando, mais desempenho você precisa na placa, para ela terminar cada quadro o mais rápido possível e com isso você está lá 100, 150, 200 quadros aparecendo no seu display. Agora, outro fator que é bem relevante também é a qualidade gráfica. Se o jogo tem muitos gráficos, muitos efeitos, ou se você quer ligar o preset do alto, do ultra, que vai habilitar mais recursos gráficos, isso também pede mais performance. Então, se você está mirando em um gameplay em 4K, por exemplo, que tem uma grande quantidade de pixels para ser feito na tela, a sua placa de vídeo também precisa de muita performance para conseguir entregar isso. E, obviamente, se você combina as duas coisas, você quer muita qualidade gráfica e, ao mesmo tempo, altíssimas taxas de quadro, aí é que se torna crucial, você vai precisar de uma placa de vídeo de muita performance. Começando agora as nossas indicações, vamos dar uma olhada no segmento de entrada e sinceramente tem muita placa que a gente recomenda você evitar. Nós fizemos recentemente um vídeo sobre esse assunto e modelos como RX 550, GT 210, GT 710, GT 1030, todos esses caras têm um nível de performance que às vezes não é capaz nem mesmo de ser melhor que um gráfico integrado no processador. Então nós temos principalmente modelos da AMD com gráficos integrados Vega, que vai entregar muito mais desempenho. Nós temos novos produtos da Intel baseados em Intel Xe, que vem entregando uma taxa de quadros bem interessante, que bate muitas das vezes esses modelos muito baratos. Então, no segmento de entrada, exceto se você não tem escolha, seu processador não tem gráficos, a gente recomenda você evitar esses caras muito baratinhos e partir para opções, infelizmente, um pouco mais caras, mas é onde vai começar a ter um nível de desempenho que faz valer a pena você comprar uma placa de vídeo.
Começando pelas placas mais básicas que a gente recomenda, que você já sai dessa linha de corte que apanha até para gráfico integrado, nós temos a 1050 Ti, a GTX da NVIDIA, e também a GTX 1650. Esses são alguns dos primeiros modelos na ordem de preço crescente que você encontra e que a gente já tem um nível de desempenho suficientemente respeitável para você rodar games em pelo menos em Full HD, qualidade média. Uma boa quantidade de títulos pode ser rodado com nível de performance e qualidade gráfica aceitável. Nós temos gameplay na Adrenaline tanto com a 1650 como também a GTX 1050 Ti aparece bastante em vídeos da série do PC baratinho. Então são as primeiras placas que a gente recomenda você dar uma olhada, mas infelizmente a gente já começa com um orçamento acima dos R$1.000, no caso da 1050 Ti, e até mais caro que isso com a GTX 1650. Bom, para a gente entrar num segmento que dá mais folga para você jogar com tranquilidade em Full HD, a gente recomenda subir mais o custo e a gente já caminha para algo entre R$3.000 e R$4.000 em alguns modelos ou até um pouco mais alto que isso. Os caras que a gente recomenda você montar uma máquina gamer são modelos como a Radeon RX 6600 e 6600 XT, e por parte da NVIDIA nós temos a RTX 2060 e a 3060. Esses são caras que você jogar em Full HD, qualquer jogo em qualidade alta ou ultra, com uma taxa de quadros bastante elevada, e se for um game competitivo, você também vai conseguir buscar aqueles 140 quadros, 200 quadros nos games competitivos, que costumam ser um pouquinho mais leves, justamente com esse foco em taxas de quadros mais altas. A única coisa que você precisa ficar de olho também nós temos alguns modelos como a GTX 1660, 1660 Super, que também estão aparecendo no mercado. Elas podem ser opções interessantes para jogar em Full HD. Eu só tenho, antes da Black Friday, os preços que eu monitorei tá muito perto da RTX 2060 para valer a pena. Então você precisa que ela tenha uma diferença de preço legal e não tem acontecido. Elas têm um preço muito parecido e aí eu recomendo você ir para a RTX 2060 ou talvez a RTX 3060 nesses cenários. Mas uma resolução que está se tornando mais popular é o Quad HD, e como ele tem uma contagem maior de pixels, você precisa de uma placa de vídeo com mais performance para dar conta disso, com uma boa taxa de quadros. Nesse segmento eu já tenho algumas indicações de placas que também pode ser uma boa pedida para quem quer estender um pouco mais o tempo que você quer antes de ter que dar um upgrade. São placas com mais margem de performance. São os casos da Radeon RX 6700 XT por parte da AMD, e por parte da NVIDIA nós temos a RTX 3060 Ti e a RTX 3070. São duas placas que têm um nível de performance bastante próximo. É bom você dar uma olhada em quais são os preços que vocês vão encontrar cada uma delas para decidir qual é mais interessante. Essas são placas que conseguem rodar a resolução Quad HD com uma qualidade alta e também uma taxa de quadros competente. E em alguns cenários elas podem ser usadas até em resoluções maiores como 4K, mas nesses cenários ela precisa ou que o jogo seja muito leve ou também que seja auxiliada por tecnologias como o DLSS da NVIDIA ou tenha disponível o AMD FSR. Então algumas dessas técnicas podem fazer com que essas placas atinjam um nível de qualidade e taxa de quadros bastante relevante para a resolução 4K. Agora, se o seu foco é realmente 4K, indico você subir um pouquinho mais seu patamar de preço. E aí a gente entra no território de placas como a RTX 3070 Ti e a Radeon RX 6800 XT. Esses são modelos por onde você deve mirar se seu foco é realmente 4K. É melhor apostar nesses chips gráficos mais potentes. Outra coisa que aparece bastante nos anúncios é a questão da memória de vídeo. E esse é um fator que eu não me preocuparia tanto. Primeiro porque quase sempre as fabricantes acertam a mão quando o assunto é fazer o equilíbrio entre a quantidade de memória de vídeo e o chip gráfico. Então, se você tem um chip gráfico muito potente que aguenta 4K, aguenta Quad HD, a AMD e a NVIDIA normalmente vão equipar suas placas com uma quantidade de vídeo equivalente à resolução que o chip gráfico suporta. E agora falando na questão de modelos, vai ter uma grande variedade de modelos de um mesmo chip gráfico, de diferentes fabricantes. Então vai ter modelos com só uma fan, modelos com 3 fãs, modelos robustos que avançam para 3 slots, alguns cheios de LED, alguns não tão brilhantes assim. Mas se você está em dúvida entre qual modelo escolher, a recomendação é ficar de olho primeiro, de acordo com as fabricantes, qual é o histórico dela. Então veja pessoas que compraram essas placas, se tem muita reclamação, se as pessoas conseguiram acionar a garantia. Então o fator mais importante quando você está decidido entre qual é a fabricante que você vai escolher de placa de vídeo, depois que você escolher qual é o chip gráfico que você quer, é uma que ofereça bastante tempo de garantia, quem dá mais anos qual de garantia no Brasil, quais são os serviços que ela oferece de suporte, como é que está a resposta do público, pessoas que já compraram esse produto, se ele apresenta muitos problemas, se tiveram que acionar o RMA, se ele foi fácil ou não. Então esse tipo de referência é o que você deve buscar para decidir. Depois que você já escolheu essa GTX que eu quero, essa RX Radeon que eu quero, você diferenciar os modelos que estão ali, primeiro eu levar em consideração isso, o suporte no Brasil, tempo de garantia.
E se você ainda tem algumas dúvidas, se pega uma de 2 fãs ou 3 fãs, normalmente a performance entre placas do mesmo chip vai variar muito pouco, como a gente mostrou antes. O modelo mais parrudo vai te dar alguns recursos, como por exemplo margens para overclock, se você quiser brincar com isso, você ter mais resfriamento, mais alimentação de energia, você vai ter mais margem para tentar ganhar um pouquinho mais de performance, mas principalmente para você brincar com isso, para você poder mexer com overclock com esse modelo. E também outra coisa que eu levaria em consideração é, por exemplo, o silêncio. Uma placa de vídeo mais robusta, com mais fãs, normalmente vai girar elas mais devagar e vai ser um produto que vai entregar muita performance, produzindo muito pouco ruído. Bom, galera, espero que esse tutorial tenha dado uma boa ajuda para quem está na dúvida em qual placa de vídeo deve pôr no upgrade do seu PC. Para mais vídeos, a gente fica de olho aí no canal, a gente vai publicar vários artigos ainda, falando de outros componentes, processador, placa-mãe, vamos também ter SSDs e os periféricos, né, teclado, mouse, headsets com as nossas indicações. Nós vamos estar ao longo da Black Friday com lives no canal, então se você tiver alguma dúvida, interage com a gente no chat, vem bater um papo, quem sabe a gente consegue te ajudar ao vivo para dizer se a gente já testou esse produto que está na dúvida, se a gente acha que é uma boa indicação, se a gente acha que o preço está valendo a pena, a gente vai junto descobrir isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.